Olá, minhas amadas, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Bora aí fazer uma resolução de uma questão da Unicamp 2024, primeira fase, e ver um pouquinho que não cai, né? Despenca na Unicamp, que é as evidências da evolução, tá? Então vamos aí sem demora. Peço para você que, se você não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, é de graça, né? Você vai ter o conteúdo aí de biologia. Compartilhe com seus amigos sobre esse conteúdo para ajudar esse canal a crescer cada vez mais. E bora lá, então, sem demora, porque eu sei que você está com pressa, lendo, então, aí um pouquinho da nossa questão da Unicamp 2024. Ela fala o seguinte, ó, o conceito apresentado na figura a seguir é importante para fundamentar a classificação biológica baseada nas relações evolutivas entre os organismos. Então, você tem aqui, basicamente, o quê? Um ancestral tetrápode, né? Ou seja, ele saiu lá do mar e foi para a Terra. Chegando na Terra, nós temos aqui alguns grupos de animais, né? Ou seja, nós temos a baleia, que é um mamífero que voltou para o mar. E ele possui esses membros coloridos aqui. Então, a gente pode dar um zoom aqui e ver, né, melhor a figura clássica. Isso aqui é clássico de qualquer prova que vai estar falando um pouquinho sobre homologia, que é uma das evidências evolutivas, tá? Ele está comparando aqui, né, mostrando que a baleia e o ser humano têm um ancestral em comum, porque ambos são mamíferos, certo? E aí nós temos aqui, posteriormente, um outro, né, ancestral em comum entre os mamíferos e entre os lagartos e os pássaros, que ambos são grupos aí que têm uma origem dos répteis, tá? Então, os lagartos e os pássaros, eles possuem também aqui, ó, órgãos semelhantes. Vamos ver o que é isso aqui rapidinho, essas similaridades, lembrar para depois responder essa questão? Vamos lá, então. Lembramos, então, que a homologia, ela é um estudo das estruturas homólogas, tá? Que vai ter o quê? Ela tem uma derivação de um ancestral comum, tá? Então, você vai ter o quê? O que são essas coisas? Por exemplo, nos ossos aqui, tá? Por que eles são homólogos? Porque eles possuem uma origem embriológica semelhante, tá? Possui a mesma origem evolutiva. Então, você pega aqui, por exemplo, o braço do homem, ele possui úmero, a pata dianteira do cavalo possui úmero. Você pega aqui a asa do morcego, possui úmero. Aí você pega a nadadeira da baleia, possui úmero. Perceba que todos eles possuem a mesma estrutura. Isso demonstra que, quando eles estavam lá no desenvolvimento embrionário, teve a mesma origem, tá? Isso aqui é uma prova de que todos os mamíferos vieram de um mesmo ancestral comum. Então, a gente fala que eles possuem uma divergência evolutiva. Por que divergência evolutiva? Pelo simples fato do seguinte, pelo fato de que, apesar deles terem ali a mesma origem embriológica, possuem funções diferentes. Então, o quê? Braço do homem, a pata do cavalo é para que ele possa andar, o braço do homem que ele possa, então, ele não vai andar com os braços, certo? Ele usa mais para pegar, gesticular, entre outras, enquanto que o morcego vai usar para voar, enquanto que a baleia usa para nadar. Apesar de ser a estrutura da mesma origem, ela possui funções diferentes, tá? E aí, com isso, o que nós temos? Nós temos com isso, então, o que a gente chama de evolução divergente. O mesmo ser vivo, há milhões de anos, né? Tipo um ratinho, ele deu origem a vários tipos diferentes de mamíferos, tá? E aí, se você for pegar no caso da Unicamp ali dessa questão, ela está colocando que foi ainda mais ainda, né? Você teve ali do primeiro tetrápode, né? Que ele deu origem, veio dos peixes, esse primeiro tetrápode, que fez então essa irradiação adaptativa, tá? Capacidade, no caso ali, de nadar, voltar para nadar, né? Andar na terra, voar no ar. Então, tudo isso de um tetrápode foi o quê? Uma divergência, uma irradiação. Em contrapartida, né, nós temos aqui os órgãos análogos. Por que você vai falar de órgãos análogos? Porque ele vai colocar isso para te confundir, tá? Que é o caso daquela questão. No caso aqui, os órgãos análogos, eles têm a função semelhante, mas a origem embrionária é diferente. Por exemplo, o que diabos tem a ver a asa de um inseto com uma asa de ave?
Os dois voam. Sim, os dois voam. Mas, tirando isso, eles não têm nenhuma origem evolutiva de parentesco ali, tá? A não ser lá no fundão, na hora que você vai falar de protozoário, né? O primeiro ser vivo que deu origem a animais, mas até chegar aqui, se você for comparar a questão de origem embrionária, não tem nenhuma, tá? Aqui, as asas do inseto, ela é de origem dérmica, enquanto que as asas da ave, ela tem vários órgãos envolvendo aqui, tá? Então, o que vai acontecer? Você teve, nesse caso, uma evolução convergente, ou seja, você teve ali dois seres vivos, que os dois teve a capacidade de adquirir o voo, certo? Mas foram dois seres diferentes, então eles convergiram a mesma função, mas eles possuem origens diferentes, entendeu? Então, a diferença de órgãos homólogos para órgãos análogos? Espero que sim. Então, isso cai? Não, isso despenca, tá? Então, a pergunta é o seguinte, é correto afirmar que as estruturas anatômicas indicadas, ou seja, todas essas coloridas, tá? No humano e no lagarto são consideradas análogas? Trata-se de um caso de evolução convergente? Então, elas foram convergidas? Não, né? Porque aqui, perceba o seguinte, nenhum desses casos vai ser análogo, porque você está analisando aqui o ancestral tetrápode. Então, nenhum deles serão análogos, todos eles serão homólogos, tá? Então, significa que está provando que o tetrápode tem, e todos esses vertebrados aqui, né, todos os cordados nesse caso aqui, todos os craniatas, mais especificamente, tem também. Então, tudo que é análogo, elimina, ó. Já elimina a B está falando homólogo, a C está falando homólogo, a D está falando análogo. Perceba a estratégia de fazer essa prova? Então, assim, você já vê, você pegou aquela alternativa que você viu que estava a palavra errada, já elimina. Você já fica entre duas. Agora, a gente já fica entre a B e a C. A B está falando o seguinte, na baleia e no pássaro são considerados homólogos, cheque. Trata-se de um caso de evolução divergente. Por que divergente? Porque aqui eu uso para voar e aqui eu uso para nadar. Então, a minha alternativa é a B. B de boa questão. A C, só para a gente ver o que está de errado nela, porque está falando que o lagarto e o pássaro são homólogos, beleza, mas trata-se de uma evolução convergente, ou seja, está falando aqui que a pata, né, aqui, toda essa estrutura aqui do lagarto que ele usa para andar é a mesma estrutura que a ave usa para voar. E não, né, a ave está voando e o lagarto está andando. Então, nesse caso, ela não é convergente, ela é divergente, assim como a da baleia e do pássaro. Então, letra B, certo? Então, assim, perceba essas formas de você fazer essas estruturas, né? De entender esses nomes. Então, saber que é homólogo, análogo, saber a diferença de divergente, convergente e lembrar de curtir a página, dar uma curtida e se inscrever no canal, tá bom? Então, é isso. Vamos lá, então. Até a próxima. Tchau, tchau.